Da festa de Sukkot. E eu acho que o primeiro passo agora é nós agradecermos por essa refeição, amém? Quem está feliz aqui? Amém! Todo mundo feliz mesmo? Amém. Vamos se esforçar para ter muita alegria na nossa felicidade, porque o mandamento é se alegrar. E naquele dia, no meu dia festivo, vocês se alegrarão e darão à sua alma o que ela desejar, para ela se afartar, e celebrarão com grande alegria. Este é um mandamento, nós nos alegrarmos nesse dia festivo, afinal estamos reunidos, comemos bem. É um tempo que aqui na nossa região costuma chover muito, e Baruch Hashem, a gente está fora aqui ao ar livre na Sukkah e não tem chuva, está um clima maravilhoso. Seja bem-vindo você que está entrando aí. Vamos compartilhar o link com o pessoal. Compartilha no grupo, compartilha com quem vocês acharem que pode ser interessante. Está assistindo essa ministração ao vivo. Aqui ainda não atualizou para mim, não está aparecendo. Compartilha. Deixa eu ver, lá não aparecendo. Aqui estamos ao vivo. Baruch Hashem. Quem entrar, dá um shalom aí para a gente saber que você está participando. Vamos fazer a brachá, a bênção do Birkat Hamazon, de dar graças ao Eterno após a refeição. Máxima reverência nesse momento. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Bendito és tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que provê para nós e ao mundo todo a sua bondade, graça, benevolência, abundância e misericórdia. O Senhor provê pão para toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre, e Ele, em sua constante bondade para conosco, nunca nos deixa faltar e nunca nos deixará faltar alimento por todos sempre, em virtude do seu grande nome, porque Ele é Deus que nutre e sustenta a todos, faz o bem a todos e providencia alimento e sustento para todas as suas criaturas, as quais criou por sua grande misericórdia, como está escrito: tu abres tua mão e fartas todo ser vivo com o teu favor. Bendito és tu, Eterno, que alimenta a todos. Nós te agradecemos, Eterno nosso Deus, porque tu deste por herança aos nossos pais a terra de Israel, uma terra desejada, boa e espaçosa. Também te agradecemos, ó Eterno nosso Deus, porque tu nos tiraste da terra do Egito e nos redimiste da casa da servidão. Pela a tua aliança que selaste em nossa carne, nós agradecemos. Pelos teus mandamentos, tua Torá que nos ensinaste, os estatutos da tua vontade que nos fizeste conhecer, pela vida, graça, benevolência e com o alimento com o qual o Senhor nos nutre e sustenta em todo dia, toda estação e a toda hora. Ve'ala kol Adonai Eloheinu, anachnu modim lach, mevarchim otach. E por todas essas coisas, Eterno nosso Deus, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome. Itbarach Shemecha Befi Kol Chai Tamid Leolam Vaed. Bendito seja o seu nome pela boca de todo ser vivo, continuamente para todos sempre, porque está escrito em tua Torá: comerás e ficarás satisfeito, e louvarás o Eterno teu Elohim pela terra e pelo alimento. Bendito és tu, Adonai, pela terra e pelo alimento. Amém. Amém. Shalom, shalom, Ahi Salésio. Shalom a todos, seja bem-vindo, você que chegou na live aqui agora. Vamos à prédica de Sukkot, meus queridos e amados irmãos. Nós temos compreendido que existem as 5 Megilot. Eu peço ao Tzadikim para me ajudarem aí, os justos, quais são os 5 rolos, os 5 rolos da Torá especiais. Tem a Megilat Ruth, Megilat Esther, Shir Hashirim, Kohelet. Falta um, vamos. Eirá, Lamentações. Isso aí. Cada um desses a gente lê em uma época. E olha só que interessante. Alguém sabe? Escreva nos comentários aí. Alguém sabe qual a Megilá, o rolo dos escritos que a gente lê nessa época de Sukkot?
a Megilá de Kohelet, Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, ele é muito propício para se ler nesse momento. O que acontece é que Shlomo Amelech, nesse livro, ele vai falar que ele provou de tudo nesse mundo. Tal como nós estamos aqui, cumprindo essa mitzvah de dar aquilo que a nossa alma deseja. Comida, bebida, dança, alegria, festa. E ele provou de tudo que esse mundo pode oferecer, para na conclusão, nos últimos versículos, último capítulo do livro, lá no capítulo 12, ele fala: eis a conclusão que eu chego. O mais importante dessa vida, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. De todo o homem, não de todo judeu, não de todo israelita. É o desejo do Eterno que todas as nações chegassem ao conhecimento de sua palavra, para se apegar a uma aliança com ele através desta. E é por isso que Yeshua, nosso Mashiach, foi levantado como um estandarte. E este Mashiach, que foi pendurado, ressuscitou aos terceiros dias e ordenou aos emissários que propagassem a sua palavra aos quatro cantos da terra, fez com que a Torá, a palavra de Hashem, viesse a se espalhar por todo canto, e hoje em dia todo mundo tem acesso a uma Bíblia. A Torá está ali, ainda que não esteja sendo utilizada. Às vezes tu vai num restaurante, num estabelecimento, mas está lá aberto assim, ó, Salmo 90, mas está lá, a palavra está ali. O conhecimento está acessível. E como a gente fez a santificação, o Kiddush, no Kiddush a gente falou um negócio interessante antes de fazer a brachá do vinho. Essas são as festas que o Eterno designou, citando o versículo de Levítico 23, onde Hashem, o Eterno nosso Deus, bendito seja o seu nome, ele diz: Ele Moadai. Estas são as minhas solenidades, as minhas festas, os meus tempos festivos. Antes de ser dito nesse versículo de Levítico, no princípio de tudo, em Bereshit, em Gênesis, está escrito o seguinte: que Deus estabeleceu as luminárias, as maiores, para quê? Para se contar épocas, o seu moed, o tempo. Eu não sei se você que está me ouvindo aqui, se os irmãos já pararam para perceber que a função de iluminação, por exemplo, da lua que ilumina a noite, o sol que ilumina, traz calor, traz vitalidade, vitamina para o nosso ser, tem tudo isso, mas é uma função secundária, porque o Eterno diz na palavra dele que a função primária, o propósito principal desses luminares é marcar épocas festivas, encontros marcados, que desde antes da criação do mundo, ele já estabeleceu esses tempos festivos. Então é muito interessante, a gente celebrou Yom Kippur, e o Yom Kippur, dizem nossos sábios, que mesmo antes de ele ser estabelecido de forma formal, legal, para o povo de Israel, ele já tinha essa atmosfera de perdão e de expiação. Por mais que as pessoas não tivessem conhecimento, nessa mesma data ocorria o julgamento, desde a época de Adão. Por que acontece isso? O Eterno renova a nossa conta, assim digamos, a cada ano, porque se assim não sucedesse, se ele não renovasse a cada ano, nossos pecados chegariam em um limite, e aí o universo não podendo mais subsistir por conta dos pecados da impureza, que geram conflitos, que causam separação entre nós e o Criador. Então é muito importante que a gente entenda isso, como a gente vê ali em Sodoma e Gomorra, na época do dilúvio. O Eterno diz que chegou num limite, a terra se encheu de violência, e nós temos entrado no entendimento de que quando nós estamos celebrando os Hagim, como no caso do Yom Kippur, não é só o povo de Israel, o povo judeu que é julgado, todas as nações passam a ser, e quando a gente faz esse serviço, todas as nações passam a ser beneficiadas. Amém? Estão me acompanhando até aqui? Sim. Gabriel Alexandre, você nasceu de uma mãe judia, senão você não é judeu. Gabriel Alexandre, realmente, pela lei judaica, quem não nasceu de mãe judia não é judeu, é gentil. E olha só, o Eterno ele diz na palavra dele que quando vocês me desobedecerem, se desviarem dos meus mandamentos, o que ele diz, Gabriel?
que ele iria espalhar pelas nações, porque seriam levados cativo pelos seus inimigos, iam se desviar, iam se tornar gentios em terra estrangeira. Então aqui, entre os meus irmãos aqui, não há ninguém que é judeu de nascença aqui. Olha só que interessante, mas houve um determinado momento conforme a profecia se cumpriu. Quando se voltarem para mim de todo o coração e se arrependerem e clamarem a mim, eu os farei voltar. Então começa a se despertar a nossa alma, nosso coração se volta para Sião, para Jerusalém, para as raízes hebraicas da nossa fé. E isso aconteceu porque o maior judeu que já viveu e existirá, não haverá nunca outro como ele, que é o nosso Mashiach, ele pagou um preço para que essa Torá viesse chegar às nações e por meio dele que nós chegamos às raízes hebraicas da nossa fé, porque lendo as Sagradas Escrituras muita coisa não fazia sentido e nós vimos que ele seguiu a lei do Criador e não criou nenhuma outra religião. Então por meio deste ele tem nos aproximado de volta e o que acontece é aquilo que Paulo vai falar, Shaul Achalia, rabino fariseu, rabino Shaul, ele vai nos ensinar o seguinte, Gabriel, que judeu é aquele que o é interiormente. O que ele quer dizer? De forma legal, o status nasceu de mãe judia, seria judeu. Mas este que tem a circuncisão e que seria legalmente judeu, quando ele não cumpre com as palavras do pacto, as palavras da aliança, o que acontece? A sua circuncisão se torna incircuncisão. É como se não fosse judeu. Tem todo o pedigree, mas não é. E acontece que quando Yeshua, nosso Mashiach, ele vai pagar um preço por isso, a gente vai abrir ali em Efésios 2, ele quebrou o muro, a parede de separação, para fazer de ambos os povos, não judeus e judeus, um só, que seria o Israel de Deus. Então não se trata de descendência genética, se trata do coração que visa obedecer os mandamentos de Deus da sua Torá. Dizem os nossos sábios, como que nós vamos saber que um estrangeiro, um gentil, pode ser maior do que o sumo sacerdote? Porque está escrito em Levítico 18, 5. Eis os meus mandamentos, e aquele que observar, o homem que o observar, viverá por eles. Então os sábios vão dizer, não está escrito o israelita, o judeu, mas o homem que observar, viverá por esses mandamentos. E aqui estamos nós, de forma milagrosa, bendito seja o Eterno por isso. Vamos ter consciência do impacto global que essas festividades têm, não só para o povo de Israel, mas para todas as nações do mundo. Essa festa está ligada com a redenção final. Então, se nós olharmos para o fim das coisas, no profeta Zacarias, no capítulo 14, diz o seguinte, que as nações, os reis da terra, que vão em determinado momento se opor contra Jerusalém, estes irão de ano em ano celebrar a festa de Sukkot, dos tabernáculos. Isso testifica a palavra de Deus que diz que as suas solenidades são um estatuto perpétuo por todas as gerações. Então, também é dito nos Midrashim, que existe um Leviatã, um monstro marinho gigantesco que o Eterno criou, que a finalidade vai ser, inclusive, o Eterno vai pegar o couro desse animal para fazer uma grande sucá que os justos se assentarão. E que nós possamos ser encontrados em méritos para poder se assentar nessa sucá em um grande banquete, no grande dia da redenção. E é muito legal a gente compreender, estamos debaixo de uma sucá, a gente estava conversando sobre isso, existem leis para essa sucá e uma delas é que o teto venha a ser um teto frágil. As paredes até podem ser fortificadas para suportar um vento, mas o teto ele tem que ser frágil. E a simbologia desta tenda é que, qual é a diferença da casa para a tenda? Alguém pode me dizer com suas simples palavras? Me ajudem, vamos. A casa para uma sucá, qual a diferença? Uma é temporária, a outra é fixa, é fortificada. Quando a gente está aqui, exatamente, o conforto, não passa frio nem nada. Estrutura.
Então é muito interessante que aqui está gostoso o ambiente para nós, mas para quem celebra Sukkot na terra de Israel, é um tempo mais frio, porque tá para começar o inverno, chega no seu ápice ali em dezembro, mas já é frio. E aí que tá um detalhe interessante, porque pela cronologia, a gente estava lendo ali, que esse mandamento é em memória de quando Israel foi tirado do Egito. E aí habitou em tendas. Então a gente faz esse memorial, o Eterno decretou um memorial. Então, por cronologia, Sukkot deveria ser celebrado ali pelo mês de Nissan, quando sai do Egito, próximo da época de Pêssar, da Páscoa. E ele é celebrado, nós sabemos vamos dar um dos motivos, num tempo que não é tão gostoso, um tempo mais frio, justamente porque o mérito daqueles que assim fazem, em vez de ficar no conforto das suas casas, como a irmã falou, é um mérito muito maior, porque a gente escolhe estar cumprindo o mandamento de Deus. E também um outro motivo que eu achei bastante interessante é porque o Eterno designou início de ciclo e conclusão de ciclo. Nesse período nós temos uma conclusão de ciclo, por isso que a festa está ligada com a redenção final. E não coincidentemente, temos quantas parashot, porção anual? 54. E vai finalizar agora justamente nesse período, aonde nós vamos recomeçar o ciclo para estudar as Sagradas Escrituras desde Bereshit, desde o livro de Gênesis. Então o Eterno pensou justamente nisso, porque nós vamos encerrar esse ciclo em Rosh Hashanah somos inscritos, em Yom Kippur somos selados. E aí o que acontece? O Sanhedrin celestial fica meio que de férias nesse tempo aí de festa, de Sukkot, está acontecendo festa aqui e festa lá em cima. Tudo que acontece aqui é um espelhamento do que acontece em cima. Porque depois do 8º dia que nós vamos celebrar o Shemini Atzeret, e vai começar esse novo ciclo, aí todos os decretos são despachados, são aplicados. Os decretos que foram inscritos e selados em Yom Kippur, e com o auxílio do Eterno, esse ano, o Eterno em sua misericórdia, porque eu acredito que todos aqui temos crescido, nos esforçado, sobretudo espiritualmente, e um julgamento bom e doce foi sobre nós para que nós venhamos crescer em obediência, fidelidade, amor, nas suas virtudes, nos seus atributos. E é muito legal a gente compreender então essa questão de conclusão de ciclo e a representatividade deste tabernáculo, da Sukkah. Porque foi do agrado do Eterno, ele mandou fazer um tabernáculo dele, o Mishkan, para que a presença dele fosse habitar aonde? Não no tabernáculo. Farão um tabernáculo e habitarei entre eles, no meio deles. Esse é o desejo de Deus, sempre foi, de habitar dentro de nós, no nosso coração. E assim ele tem feito conforme prometeu. Escreverei as minhas leis no coração deles, para que venham obedecer os meus mandamentos. O propósito do Espírito Santo, como diz no livro de Ezequiel, no capítulo 36, colocarei o meu Espírito dentro deles, para que eles venham obedecer os meus estatutos. Com o auxílio do Eterno, isso tem acontecido cada vez mais. E assim, o desejo dele é construir uma habitação para ele neste mundo, a saber, dentro do nosso ser. A gente vai ver que os emissários que Yeshua levantou, designou, vão falar numa linguagem metafórica bem interessante, como por exemplo o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: porque está chegando a hora, o Senhor me fez saber que há de vir o tempo, onde eu irei deixar este tabernáculo. Ele se refere ao próprio corpo, um eufemismo, em vez de ele falar, eu vou morrer, vai chegar a minha morte, eu vou deixar esse tabernáculo aqui. E Shaul, Ashaliah, o Rabino Shaul, segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 5, porque se este tabernáculo se desfizer, se deteriorar, nós temos um edifício feito por Deus, ou seja, um corpo diferente, um corpo glorioso, especial, ainda que venha se deteriorar essa carne, temos um lugar pleno, onde nós seremos revestidos de glória. O que é corruptível vai ser revestido pelo incorruptível. Então, dentro dessa mesma linguagem, os autores nos textos gregos vão usar a palavra tabernáculo, skenoo, tá? E aí, na Torá, quando diz habitarão em tendas, na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, vai dizer esse mesmo termo, e habitarão em skené, no
em tendas, tabernáculos. Quando João, o apóstolo João, ele vai escrever sobre Yeshua, sobre o verbo que habitou entre nós, cheio de graça e verdade, o verbo se fez carne e esquenoou, tabernaculou entre nós. Algumas traduções vão colocar habitou, mas o mais correto seria que ele tabernaculou. Esse verbo se fez um tabernáculo. Então, que nós possamos cada vez mais nos permitir, nos tornar essa habitação para Deus neste mundo. E que a nossa alegria, que nós venhamos celebrar de tal forma que isso venha atrair as pessoas que estão à nossa volta, aqueles que são as ovelhas dele, que às vezes não estão num aprisco próximo, estão longe, mas só precisam desse despertar de alma, ao ter contato com a cultura do reino de Deus, porque não é a cultura do povo judeu, é a cultura do reino, é a cultura de Israel. Obrigado pela participação de todos. Shalom, shalom a todos que estão chegando. Bendito seja o Eterno. E aqui nós estamos celebrando essas mitzvot. Hoje a gente gravou um vídeo que nós vamos postar ali editadinho, bem legal, a respeito do Lulav. Então é muito legal porque vai ter esse mandamento de sacudir as 4 espécies, que nós vamos explicar com mais detalhes, o mandamento de se alegrar, o mandamento de descansar nesse dia festivo, que é tal como se fosse um Shabat, e nós temos este mandamento de habitar na Sukkah. Esse mandamento ele é cumprido a partir do momento que a gente tem uma refeição, e que você possa pesquisar mais a respeito disso. Se você tem desejo de cumprir os mandamentos de Deus, estude com o coração querendo realmente ter a mente aberta para aprender mais, que as coisas surgem com o tempo, com o auxílio do Eterno. Ano após ano a gente tem crescido, e eu peço a todos que você se identificou com esse conteúdo, com essa palavra. Sei que não é à toa que você está vendo esse vídeo, a gente tem alguns conteúdos no canal, acesse o conteúdo, dê uma olhada. Quem sabe você não é chamado entre aqueles que o Eterno tem um propósito de aliançar, fortificar uma aliança contigo que está assistindo agora. Esteja acompanhando os vídeos. E para não me prolongar muito, eu quero fazer uma oração e convidar você que está aí acompanhando agora para se juntar nessa oração. Amém? Amém. Eterno nosso Deus, graças nós te damos e clamamos a ti para que o Senhor venha preparar o terreno do nosso coração para que seja um solo fértil, para que a sua palavra venha a ser semeada e dar muito fruto. Clamamos a ti para que o Senhor venha cada vez mais incendiar o nosso coração, para que a nossa fidelidade por ti cresça, para que o Senhor venha confirmar as palavras da tua Torá no coração de cada um que está ouvindo, e que o Senhor venha nos atrair para ti, para que nós venhamos nos voltar totalmente a ti, e venha ser um novo tempo, um tempo muito próspero, e nós venhamos começar esse ciclo que está prestes a começar da melhor forma, e a redenção venha se manifestar de forma plena em nossa vida. Amém e amém. Alcança o etrog para mim? O etrog é uma das 4 espécies da festa de Sukkot, como nós estávamos conversando aqui. Ele é um acróstico. A primeira letra é a letra Aleph, é a letra da palavra Emuná, que significa fé, confiança. Depois a letra Tav, que é a letra de Tshuvá. Depois nós vamos ter a letra Resh, que é Refuá, cura. E a última letra, o Gimel, que é a letra da palavra Geulá, redenção. Então esse é o processo de Deus se manifestando poderosamente nas nossas vidas. Fé, confiança, arrependimento, cura e redenção. Bendito seja o Eterno, Redentor de Israel. Amém ve amém. Shalom, uvrachá, laila tov, lekulam. Boa noite a todos.